Boa noite a todos e todas, né? Sejam bem-vindos aí a essa atividade do Seminário sobre os Escritos. Peço desculpas aí por alguns minutos na entrada, estava com uma dificuldade no áudio. Então, para aqueles que participam pela primeira vez, rapidamente resgatando, né? Esse seminário a gente costuma fazer, então, desde 2019, desde o ano passado de forma online, é um seminário que a gente aborda os textos dos escritos, né? Os escritos que todos conhecem, né? Esse tijolão aqui, né? Que é onde está reunido, então, uma parte dos textos, boa parte, podemos dizer, dos textos escritos do Lacan, né? A cada encontro a gente faz um seminário discutindo um texto. Na noite de hoje, então, a gente vai discutir dois textos, né? Estamos seguindo a ordem organizada no próprio volume ali, né? O sumário. Então, hoje, na verdade, são dois textos pequenos. A gente reuniu, então, dois textos num único seminário. Então, são os textos de um desígnio e também introdução ao comentário de Jean Hippolyte sobre a Verneinung de Freud. Então, esses dois textos que vamos discutir no dia de hoje, né? Para aqueles que estão participando da primeira vez também, a gente funciona da seguinte maneira: num primeiro momento, eu faço uma exposição oral, né, desses textos, e depois, de hábito, a gente convida alguém para fazer um comentário, uma pergunta, uma questão para aquecer o debate. E essa noite, então, eu convidei a nossa colega Andréa Alvarenga, já está presente aqui na sala também, e ela vai fazer, então, uma questão, uma pergunta, um comentário, enfim, sobre esses textos e, né, como uma forma de abrir para o debate. E daí depois, então, a terceira etapa aí é o debate com vocês que estão aqui nos acompanhando. Muito bem, eu gostaria de também agradecer a Estela, que está né, transcrevendo os seminários, né? Está num ritmo bom de transcrição aí. E à medida que a gente vai terminando as transcrições, estamos, né, publicando esses textos na página da Maiêutica, né? Então, acho que eu não me lembro bem em que seminário estamos na transcrição, né? Mas, enfim. Bom, vamos lá, então. O primeiro texto, então, de um desígnio, né? É um texto curtinho. Lacan vai dizer, então, de duas amostras, né? As duas amostras são os dois textos que seguem a esse texto do desígnio, né? Que é a introdução ao comentário do Jean Hippolyte e depois a resposta ao comentário do Jean Hippolyte, né? E aí ele diz que o que está em cena é o lugar de morto, né? O lugar de morto que ele já comenta em outros dois textos, que é a direção do tratamento e também no discurso de Roma, né? Que quando Lacan fala da posição do analista como aquele que está no lugar do morto, né? O morto como no jogo, né? Do baralho, o morto como aquele elemento que é acionado a partir de um determinado momento. Ele também está falando do morto no sentido do analista também ocupar essa posição de morto, né? Uma posição de quem não está ali como sujeito, né? Então, quer dizer, que entra no jogo e produz alguma mudança aí, né? Bom, e aí ele faz uma pequena menção ao conceito de Verwerfung, mas nesse momento ele está pensando mais na Verneinung, né? E ele diz, então, que em relação ao Verneinung, há um texto, então, né, publicado na revista La Psicanálise,
E aí ele faz uma brincadeira com a questão de publicar, da publicação desses textos, esse neologismo aí que ele diz, que ficou bem conhecido, que ele chama a publicação de publicação, né? Ele faz um neologismo aí, uma palavra valise, na verdade, porque não é bem um neologismo, na medida que não entra na língua, né? Mas juntando a palavra publicação e pubele, né? Então, publicação e pubele. Pubele é a lixeira, o lixo, né? Onde se coloca o lixo, né? Então, juntando pubele e publicação, ficaria então publicação, né? Em português foi traduzido, adaptado por publicação, acho que é isso, publicação, quer dizer, de colocar no lixo, né? Que publicar é, né, colocar para fora, colocar para o público. E isso também é fazer com que saia do sujeito para o outro. E aquilo que sai do sujeito para o outro pode ter muitos desígnios, né? Mas com certeza um dos desígnios é justamente o dejeto, né? Aquilo que sai do sujeito e vai para o outro é o dejeto, é o resto, né? É aquilo que o sujeito consente em perder. Ou seja, em outras palavras, é o objeto A. O autor de uma obra, o autor de uma publicação, tem que se separar da sua obra, do seu produto, né? Então, quer dizer, consentir em perder isso, né? Então, quer dizer, né, consentir em perder é consentir que isso vá para a pubele, né? Então, nesse sentido que vá para a lixeira, né? Nessa relação da publicação, né? Não ao acaso também, né? Obrar é um dos significados de fazer uma obra, mas também um dos significados de defecar, né? Então, isso de fazer uma obra, publicar essa obra também, né? E enviar para a lixeira. E aí, então, o Lacan vai fazer referência a esse comentário de Jean Hippolyte sobre a Verneinung, né? O Jean Hippolyte, que então assistia, né, aos seminários do Lacan. É interessante que no seminário 1 de Lacan, tem lá também a introdução e a resposta ao comentário de Jean Hippolyte. Eu até tinha em mente que seria o mesmo texto, o que está aqui nos escritos e o que está lá no seminário 1. Mas não é exatamente o mesmo texto, né? O que está publicado no seminário 1, ainda que, digamos, toque no mesmo conteúdo, parece que ele toca nas mesmas coisas, os dizeres até são parecidos, mas não é efetivamente o mesmo texto. Eu acredito que lá no seminário 1, Lacan comenta isso de modo oral, né? Então, é parecido, mas não é o mesmo texto, e aqui nos escritos ele escreve, fazendo uma introdução ao comentário de Jean Hippolyte, e depois uma resposta a esse comentário, né? E aí ele diz que sempre é necessário, então, se autorizar, né, num comentário literal de Freud, né? E nesse sentido, priorizar a letra de Freud, né, não é uma superstição, nem uma sacralização, né? Ou seja, ele está dizendo de não tomar, né, a psicanálise nem como uma superstição, nem como uma sacralização, né? Os textos freudianos não tomarem essa característica do sagrado, né? Ou seja, aquilo que não tem acesso direto, né? É necessário profanar os textos, né? Ou seja, nos autorizarmos a ler os textos e extrair daí as nossas leituras, né? Que é justamente fazer com que esse texto chegue até a nossa pubele, né? Até a nossa lixeira, né? Então, extrair isso, né? Se autorizar a isso. Senão, fica sendo aquele texto sagrado que eu não tenho acesso direto. É só através de um grande mestre que esse tem acesso direto e esse me passa, né? Tá aí uma referência à questão bíblica também, né? De como antes da tradução da Bíblia, né?
né, por Lutero, a Bíblia, né, não era um acesso direto às escrituras sagradas, as pessoas não tinham acesso direto, né? Então, quer dizer, a tradução da Bíblia é uma certa profanação também, num certo sentido, de tirar isso do universo do sagrado e inacessível, né? E aí ele vai dizer, propor o crescente entre o sagrado e o profano em primazia com o que se implica, né? E o que se implica aí é o significante, esse significante que introduz uma verdade do inconsciente. Então, quer dizer, entre o ser texto sagrado e profano, o sujeito se autorizar aí com isso que se implica, que é o significante. Esse significante, né, freudiano, e esse significante, se somos psicanalistas e se colocamos desde esse lugar de psicanalistas, é super importante ter acesso direto a esse significante, né? Tanto freudiano quanto lacaniano, né? É importante o psicanalista se interessar ao máximo pela linguagem e pelo que ela determina no sujeito, vai dizer Lacan na página 367, né? Bom, na sequência ele faz um breve comentário da contribuição de Heidegger num artigo sobre o Logos, né? E também a contribuição de Benveniste, que diz que o mais profundo do afeto é regido pela linguagem. Ou seja, mesmo no afeto aí temos a linguagem, né? Me parece que ele está falando de um texto do Benveniste que é da subjetividade na linguagem, né? Então, ou seja, ele diz, não temos na psicanálise que alargar os espíritos, né? Ou seja, temos que ter uma relação direta aí com esses textos, né? E aí ele vai dizer que há um desígnio, né? Que é a abordagem do recalque é acompanhada por resistência que dão a medida do recalque. Isso implica que, pelo menos, há uma estreita relação entre os dois termos. Então, quer dizer, aqui é interessante também, porque ele vai falar a introdução ao comentário de Jean Hipólito sobre a Verneinung, mas, na verdade, ele não vai falar da Verneinung, não. Nessa primeira parte, que é a introdução ao comentário, ele vai falar muito da resistência, né? Na verdade, a Verneinung, até ele não acaba não entrando na questão da Verneinung, né? Até quem veio hoje aqui esperando que nós iríamos falar da Verneinung, não, porque Lacan não aborda a Verneinung nesse textinho aqui do desígnio e nem no próximo ali da introdução ao comentário de Jean Hipólito. Ele vai tocar muito na questão da resistência. E ele já está falando aqui que, então, a abordagem do recalque é acompanhada por resistência, que dá a medida do recalque, e que um conceito aí estaria implicando o outro, a resistência e o recalque. Então, né, qual seria a relação entre esses dois conceitos? Né? Qual seria a relação entre a resistência e o recalque? Né? Na medida que parece que a resistência é aquilo que mantém ali o recalque. Né? O efeito de verdade que desvela o inconsciente exige do saber uma disciplina inflexível. Esse contorno vai no sentido inverso ao de instituições. Sim, ele está buscando aí, digamos, uma relação com a verdade, né, que não seja inflexível, né, como nas instituições. Evidentemente, aqui ele não está se referindo a qualquer instituição, mas as instituições ligadas à IPA, né? As instituições, então, que tomavam o ensino de Freud de uma forma muito rígida, né? Então, nesse ponto. Bom, e aí ele, na página 367, ele vai dizer de uma primazia do significante. Isso é interessante. Porque em determinado momento do seu ensino, como esse aqui,
nos anos 50, até a metade dos anos 60, por aí, o Lacan vai falar muito, sim, de uma primazia do significante, né? Acho que fundamentalmente ao longo dos anos 50, né? Que seria dizer também de uma primazia do simbólico, né? Isso depois ele modifica. Isso depois ele vai dizer, não, real, simbólico, imaginário estão enosados de uma determinada forma, que não há a primazia de um sobre o outro, né? Se vocês já tiveram a oportunidade, né, de manusear o Novo Romeu os fios, né, usando aqueles fios de luz, né, se vocês já tiveram a oportunidade de manusear aquele enlaçamento ali, vocês vão ver que uma argola ali, um laço, né, sustenta o outro, né? Então, quer dizer, a cadeia borromiana ela requer uma sustentação de um sustentando o outro, né? Então, nesse sentido, não há uma primazia do simbólico sobre os demais registros e nem uma primazia do imaginário, qualquer coisa assim, né? Os três são, digamos, fundamentais nessa sustentação. O que a gente pode considerar é que, a hora que ele fala de uma primazia do significante, ele talvez está se referindo, provavelmente, àquela famosa, né, subversão do signo sociriano. A hora que ele pega lá o signo de Saussure, que Saussure definiu o significado sobre o significante, e ele inverte essa equação aí, ele vai colocar o significante sobre o significado, e separando os dois, a barreira do recalque, né? Ele faz um traço mais espesso, assim, quer dizer que não tem uma fluidez entre significante e significado, e sim o recalque entre os dois, e o significante é aquilo que está acima. Então, há uma primazia do significante. Sim, de um certo modo, é com isso que trabalhamos na análise, né? O analista, fundamentalmente, acompanhando a escuta, numa escuta flutuante, numa atenção flutuante, acompanhando a associação livre do paciente, o que ele acompanha são significantes ali, né? É uma cadeia de significantes, né? Então, quer dizer, digamos, nesse sentido, tem uma primazia do significante. É uma primazia do significante porque é o significante que chega até nós naquele momento, né? Nós não temos acesso ao significado nesse momento. O significado ele vem para uma interpretação. O significado está lá recalcado no inconsciente, né? Então, o que vem é essa primazia do significante, né? Bom, e aí complementando isso, ele vai dizer que o desejo é desejo de saber. Isso eu achei muito interessante, né? A minha leitura, às vezes, aqui nesses seminários é assinalando pequenos trechinhos que vão me despertando alguma coisa, né? Não necessariamente que eles se encadeiem, mas, né, a hora que ele diz o desejo é desejo de saber, é muito interessante porque o Freud mesmo nos três ensaios considerou uma das pulsões, quer dizer, a pulsão pelo saber, né? E isso é mitológico, né? Adão e Eva no paraíso não podiam comer o fruto da árvore da sabedoria, né? Então, quer dizer, de que saber se trata aí, né, para nós, né? Do saber inconsciente, né? Então, esse desejo é um desejo em relação a este saber inconsciente. O desejo é o desejo desse saber inconsciente, né? E ele segue dizendo, né? Lá onde o ser tão inclinado a fugir de seu gozo, como mostra na experiência, nem por isso deixa de supor, nem de maneira menos permanente, que tem acesso a ele por direito, né? Ou seja, aqui ele já está numa referência ao direito ao gozo, né? Bom, e aí ele comenta também o que ele está propondo como um retorno a Freud, né? Que ele vai dizer, olha, o retorno a Freud não é um retorno às fontes, não é, digamos, vamos fazer um retorno a Freud, vamos retornar às fontes. Ele diz, o retorno a Freud diz respeito
a topologia do sujeito, né? Até porque Lacan, nessa proposta de retorno a Freud, se seria um retorno às fontes, ele bagunça muito, porque Lacan não é nada didático, nada acessível, muito pelo contrário, é uma linguagem hermética, seja nos escritos, seja nos seminários, né? Os seminários que eram falados poderiam ser mais acessíveis, mas não, né? Tem algo aí que não é um retorno às fontes no sentido de clarear, né? Então, nesse sentido que ele está dizendo, olha, não é um retorno às fontes, mas diz respeito à topologia do sujeito. Sim, porque é aí que Lacan avançou, né? Nesse retorno a Freud, o que a gente vê? Um avanço lacaniano, né? Então, quer dizer, há um retorno a Freud, mas o que a gente vê nesse retorno é um avanço lacaniano, né? E aí ele complementa dizendo, tudo deve ser redito numa outra face, para saber poder revolver efeitos de verdade. Então, quer dizer, nesse retorno a Freud, tudo deve ser redito, dito novamente, né, numa outra face. Quer dizer, numa outra face, né, para o saber poder revolver, né, efeitos de verdade. Então, quer dizer, o saber poder retirar, né, aí revolver efeitos de verdade, né? Então, ou seja, não se trata simplesmente de vamos consultar as fontes para melhor entender ou coisa assim, né? Bom, e aí ele termina essa primeira parte não, esse textinho aí de um desígnio, assim, nomeado, dizendo que o analista deve se ocupar de um dentro e de um fora, né? O dentro do logos e o fora da repetição, né? Ele cita o Kierkegaard, né? Dizendo que renova essa divisão do sujeito de um dentro e de um fora, né? Ou seja, o dentro logos, o fora isso que vai para fora do logos e se passa na repetição. Então, quer dizer, é um dentro e um fora nesse sentido da repetição, né? E que isso nada tem a ver, então, com o eterno retorno nietzschiano, né? A repetição, diz ele, fica a nosso encargo, né? Muito bem. Espero que esteja tudo bem até o momento. A gente, então, agora parte para o outro texto, né, que selecionamos para hoje, que é a introdução, então, ao comentário de Jean Hippolyte sobre a Verneinung de Freud. Ele inicia falando da análise das resistências, né, dizendo que, né, digamos, todo mundo que vai estudar, aí, ou cada um que vai estudar as questões das resistências, né, fica decepcionado nessa questão da análise das resistências, né? A resistência acaba sendo mais imaginada do que concebida por eles. Ele está se referindo, quem são eles, né? Eles são os psicanalistas da sua época, esses psicanalistas, esses grandes nomes da psicanálise da IPA, né? E que ele diz, então, a resistência acaba sendo mais imaginada do que concebida. Que sentido imaginada? Que a resistência às vezes é muito apontada, mas ela não é concebida, ela não é trabalhada. É isso que Lacan tenta denunciar. Porque a gente vê muitas vezes nos praticantes, nos iniciantes, né, uma coisa um pouco assim, mas esse paciente está resistindo muito. Isso não diz absolutamente nada, né? Porque resistindo a quê? Né? E, bom, e se ele resiste, é o papel dele mesmo, né? O papel do paciente é resistir, né? Não vai ter análise, não vai ter sujeito que não resista na análise, né? Então, e colocar como uma coisa assim, né, como um entrave, né? Esse paciente resiste muito, não tem condições de trabalhar com ele, né? O que isso diz, né?
Então, ele vai dizer, a resistência conota em seu emprego semântico médio acepção transitiva indefinida. Sim, porque no próprio termo resistência, a gente vai ter uma certa um transitivismo indefinido. Por exemplo, a gente diz assim, o sujeito não deve resistir aos seus conteúdos inconscientes. Na análise, fazer com que seus conteúdos venham. E, ao mesmo tempo, também, a gente diz, né, vamos resistir à derrocada aí da educação no país, né? Ou seja, vamos resistir aí a essa política nefasta, né? Mas não resistir aos conteúdos inconscientes, né? Então, veja que num se resiste, no outro não se resiste. Então, o Lacan faz uma pergunta clara, né? Tipo, o sujeito resiste a quê? Né? E ele responde às tendências na conduta que impõem a si mesmo como sujeito neurótico. Então, a resposta que ele dá é: o sujeito resiste às tendências na conduta que impõem a si mesmo como sujeito neurótico. Embora que eu acho que essa pergunta fica sempre aberta e sempre produtiva na análise, né? Ou seja, está resistindo, mas resistindo a quê? Está resistindo à análise porque chega atrasado, porque desmarca, cancela a análise, não vem. Enfim, a resistência ela ficou meio sendo muito vulgarizada dentro da análise, né? Assim, no discurso analítico, assim, né? Tipo essa coisa, seu paciente falta, está resistindo. Você chega atrasado, está resistindo. Você esqueceu de pagar, está resistindo. Meio que ficou meio um clichêzão, assim, né? Então, é isso que o Lacan se pergunta, que esse clichê não é para existir. E tampouco ter, assim, uma definição, assim, já, tipo, digamos assim, né? O paciente está resistindo a isso, como se... Tá, em primeiro lugar ele pode resistir, mas em segundo lugar é importante a gente se perguntar o que está em cena nessa resistência. E derrubar esse clichêzão, assim, do tipo, está resistindo, né? Bom, e aí isso ficou um ranço meio de uma psicanálise, né, praticada na IPA aí, que é essa psicanálise que, de um certo modo, se mescla num discurso médico, né? A ponto que Lacan vai dizer assim, não se é melhor médico por ser mau analista. E também o contrário, não se é mais instruído em psicanálise por ser ignorante em medicina. Então, não se é mais instruído em psicanálise por ser um ignorante em medicina e não se é um melhor médico por ser um mau psicanalista. Ou seja, separa as coisas. Psicanálise não é um campo da medicina, né? Tampouco da psicologia, né? Ou seja, a formação psicanalítica é uma formação própria que que é importante o analista circular por todos esses saberes, né? Como Freud diz naquele texto sobre o ensino da psicanálise nas universidades. É importante que o analista circule por aí, mas essa circulação não diz que a psicanálise é uma especialização ou uma sub-área de uma dessas áreas, né? E aí, justamente nessa psicanálise meio misturada com a medicina, vem toda uma coisa da onde também derivou, né, a ego psychology, o reforçar o eu, se identificar com a parte sadia do eu. Ele vai retomar isso, que até já retomamos no último seminário, falamos disso também. Ele vai retomar isso e vai dizer: isso tudo é uma asneira. Isso tudo é uma asneira, né? Está assim traduzido nesse termo, né? Iremos do superficial para o profundo, né? Então, e nesse sentido ele faz uma brincadeira de
Não é para colocar a carroça na frente dos bois e nem fazer com que a carroça mate os bois, né? Então, quer dizer, nem a carroça na frente dos bois, nem a carroça atropelando, matando os bois, né? Mas sim trabalhar a resistência. Esse que é o ponto, né? É por isso que ele vai recuperar esse termo da análise das resistências, né? A resistência, diz ele, só pode ser desconhecida em sua essência, ou seja, naquilo que a resistência tem de essência. Ali ela é desconhecida. E é justamente ali onde os psicanalistas, por vezes, não se perguntam. Ficam só dizendo, não, o analisando está resistindo, tá, não veio, não pagou, esqueceu, não sei o que lá, essa é a resistência. Não, mas e na essência, está resistindo a quê? Né? Digamos, ir na profundeza dessa resistência. Me parece que é isso que ele está chamando a atenção. Né? E aí ele diz, bom, vamos seguir passo a passo aí a questão da resistência em Freud. Né? E em Freud ele vai dizer que Freud demonstrou o recalque numa espécie de discordância entre o significado e o significante. Sim, é aquilo que a gente dizia antes, nessa inversão do signo sociriano, ele coloca o significante em cima, barreira do recalque, e significado embaixo. Então, quer dizer, há uma espécie de discordância, ou no mínimo de separação entre a ordem do significante, que está sobre a barra, e a ordem do significado que está sob a barra do recalque. Né? Então, uma discordância né, entre os dois termos, aí, do significante e do significado. Né? E o sujeito verdadeiro, para ele, é o sujeito do inconsciente. Né? O que diz o sujeito que fala extrai seu efeito da aproximação que ali se efetua da fala em que ele converteria a verdade expressa por seus sintomas. Então, quer dizer, o sujeito verdadeiro é o sujeito inconsciente e o sujeito inconsciente é um sujeito da fala. É um sujeito que, através da fala, ele pode justamente se aproximar dessa verdade inconsciente. É somente através da fala, né? Não é dessas interpretações já colocadas da resistência, essas interpretações já dadas, assim, né? Tipo, o paciente atrasou, então está resistindo, e é isso e tal, né? Não, tem que ir nos fundamentos da fala, né? Na página 374, ele vai dizer que o limite entre a articulação da resistência com a dialética analítica, né? A fala do sujeito bascula para a presença do ouvinte. Ou seja, a fala do sujeito, se essa fala que vai ser esse fundamento para chegarmos ao ponto profundo da resistência, se essa fala ela se direciona para uma presença do ouvinte, ou seja, uma presença do analista. Onde há fala na psicanálise, por suposição, deve haver uma escuta. A fala se direciona para a escuta. Então, quer dizer, a fala bascula, né? Bascula, se direciona, né? Para a presença do ouvinte, a presença do analista que está ali escutando. E aí, nesse ponto, na página 374, tem uma nota de rodapé que eu achei fantástica. Ele diz assim, o sujeito começa a análise falando de si, sem falar com vocês. Depois, ele passa a falar com vocês, sem falar de si. Essas duas coisas eu achei belíssimas, né? Quer dizer, num primeiro momento, o sujeito pode até falar de si, mas ele não fala para o analista. Ele não endereça as suas questões, o seu sofrimento, as suas interrogações, né, para o analista. Não há uma transferência endereçando isso. Então, ele fala de si, mas não fala, né, para o analista.
Depois ele pode falar para o analista, no sentido que tem uma transferência, ele direciona isso para o analista, mas aí ele já não fala de si, né? E isso eu achei muito boa essa nota, porque em diversos momentos da minha prática, eu tive situações assim que, numa primeira entrevista, assim, numa primeiríssima entrevista, o sujeito vem e conta coisas pesadas da vida dele, assim, né? Que a gente fica meio impactado e diz, nossa, que, que coisa forte viveu esse sujeito, né? E ele está falando aquilo na boa, assim, está falando tranquilo, sem alteração, sem se emocionar, sem titubear. E aí você diz, bom, ou isso está muito bem resolvido, que ele está falando tão, ou está muito bem desimplicado, né? Na, geralmente, a segunda opção é a que vale, né? Ou seja, não é que ele fala daquilo bem, de modo bem resolvido. Ele fala daquilo desimplicado. Tanto é que quando a análise avança, e avança a transferência, quando esse sujeito entra em análise, e ele retoma esses episódios fortes, aí, esses episódios assim, que tem uma narrativa, né, potente, e quando ele retoma aquilo, aí ele fala de um outro modo. É uma fala gaguejante, é uma fala titubeante, é uma fala que chora, é uma fala que não consegue falar porque começa a suspirar, a tremer, é um corpo ali que se agita todo. Então, quer dizer, essa primeira fala era uma fala desimplicada, quer dizer, ele falava de si, mas não falava para o analista, não estava implicado com aquilo que falava. E num segundo momento, quando ele fala para o analista, implicado, aí como é difícil falar de si. E no final da nota, o Lacan diz assim: quando o sujeito puder falar de si com vocês, a análise estará terminada. Isso achei bárbaro, né? Quer dizer, o mesmo que o sujeito fala de si com vocês, quer dizer, com o analista, aí é o momento que a análise está terminada. Embora que eu não concorde com ele que a análise está terminada, que eu, para mim, eu diria que, veja bem, estou né, eu aqui indo contra o Lacan, mas eu diria que, para mim, a análise começa, no momento em que o sujeito consegue falar de si e com o analista. Aí a análise começa, né? Porque eu acho que a análise termina quando ele não precisa mais endereçar a fala para o analista. Né? Vou justificar porque eu discordo de Lacan aqui nesse ponto. A análise termina quando ele já não tem mais nada a dizer ao analista. Então, ele não tem mais nada a endereçar ao analista. Então, ele não tem nada de si, né, para falar, e também já não serve mais endereçar isso ao analista. O analista caiu desse lugar. Então, aí a análise termina. Então, isso que ele está dizendo aqui, me parece que é o início, não o término da análise. Estou usando o próprio Lacan para me colocar contrário a isso que ele colocou aqui. Não sei se ele dizer que a análise estará terminada, né? Se ele não foi um pouco assim, querendo dizer, quando isso acontece, já avançou bastante, né? A hora que o sujeito fala de si para o analista, não, então já está no final da análise, já avançou bastante. Talvez ele tenha escrito um pouco nessa direção, né? Muito bem. A importância, então, da dimensão da presença, né? Ou seja, a importância da dimensão da presença do analista. Diz ele, então, na 374, quando o sujeito interrompe seu discurso, está tomado por um pensamento relacionado com o analista. Ou seja, na análise, o sujeito está falando, quando vê, dá aquela pausinha, né? Ele interrompe o que está falando, Lacan diz, olha, com certeza pode apostar aí que o que interrompeu o discurso é um pensamento relacionado ao analista. Isso tem correlação com o que Lacan diz no seminário 11, né? Que o analista faz parte do conceito de inconsciente. O analista está dentro do conceito de inconsciente.
Isso quer dizer o quê? Que a transferência é a realidade do inconsciente posta em ato. Então, é justamente esse analista aí colocado na transferência, ele está colocado no inconsciente, nesse discurso inconsciente aí, né? E a resistência está fazendo parte disso. Afinal de contas, a resistência, a transferência é a arma mais potente da resistência, né? Como falou Freud, né, nos artigos sobre técnica, né? A transferência é a arma mais potente da resistência. Então, a resistência, que é o que ele está analisando aqui, na verdade, ele não está falando, hoje não vamos falar sobre a Verneinung, né? Mas o que ele está falando aqui, então, é a resistência como essa arma potente. Então, e a resistência seria um fenômeno do eu? Ele, ele vai dizer que sim, que Freud diria que a resistência é um fenômeno do eu, né? E o eu, para Lacan, então, aqui nesse momento, não tem a ver com as funções sintéticas, né? Ou seja, o eu não tem a ver com as sínteses, com as funções sintéticas, mas o eu não se distingue das captações imaginárias, né? Compreender o eu no movimento da alienação progressiva, em que se constitui a consciência de si na fenomenologia de Hegel. Esse é o ponto aí para Lacan, né? Se vocês lidam com o ego do sujeito, é porque vocês são o suporte de seu alter ego. Então, quer dizer, lidar com o ego do sujeito é ficar ali numa posição de suporte do alter ego, ou seja, o outro ego, né? O alter, prefixo aí latino, né? Que é o outro, né? Então, o alter ego, o outro ego, né? Então, me parece que ele está dizendo, olha, não se trata de trabalhar com o eu, nem como essa posição sintética, nem como as captações imaginárias, né? Presentes ali na alienação. Não se trata do analista não considerar do ponto de vista metapsicológico o eu. O analista vai considerar metapsicologicamente o eu, com certeza, né? Né, como fazendo parte aí dessa segunda tópica. Mas não está nesse lugar desse suporte do alter ego, né? E aí, na 376, Lacan vai dizer que a associação livre liberta, porque mostra quem está falando e com quem. É a mesma lógica daquela nota de rodapé ali, né? Ou seja, quem está falando, falando de si, e com quem está falando, falando com o analista. Então, essas duas coisas são importantes na análise, né? Quem está falando e com quem. Eu estou falando de mim e estou falando com o analista, né? Bom, e aqui ele vai retomar, então, a clássica divisão, né? Análise do material, do conteúdo inconsciente, ou análise das resistências, né? Então, nessa questão de que o analista analisaria tanto o material, o conteúdo inconsciente, como também as resistências, análise das resistências, né? E aí ele faz uma crítica, né, àqueles que se atraem pela psicanálise movido por algo que é ter a última palavra, né? Ou seja, aqueles que buscam a psicanálise como atraídos por essa questão, né? De ter um saber e de ter ali a última palavra sobre as coisas, né? E aí o Lacan diz, bom, esses analistas que querem ter a última palavra sobre as coisas são os purgons, né? Os purgons, na verdade, ele está fazendo uma referência ao personagem de uma peça do Molière, que é O Doente Imaginário, né? Em que esse personagem principal é um médico ignorante, né? Que atribui enorme importância para coisas insignificantes, né? Ou seja, um médico que atribuía grande importância para coisinhas insignificantes e tinha
como dizer, essa empáfia aí de ter a última resposta sobre as coisas, né? E aí ele vai trazer uma expressão em francês, né? Que diz por que sua filha é muda, né? Ou seja, toda uma explicação desses psicanalistas da época, né? Que ele critica, que fazem toda uma explicação por que sua filha é muda. É uma referência a um caso, né? De uma criança que não falava, né? Então, quer dizer que o analista fez toda uma explicação do porquê sua filha é muda, meio que exercendo aquela famosa frase do Freud explica, né? Estava explicando por que a criança é muda. Essa mesma referência está no seminário 11, e lá no seminário 11, Lacan diz assim, pois é, em vez de fazer a criança falar, fica explicando por que ela é muda, né? Ou seja, isso nos dá uma direção da clínica, né? A nossa clínica é fazer a criança falar e não ficar explicando por que aquilo é assim, né? Essa frase Freud explica, que é muito conhecida na sociedade, para nós não está longe de ser uma frase importante dentro da psicanálise. E aí ele vai dizer, por isso mesmo, por conta dessas questões que estou dizendo, me ocorre dizer que não existe na análise outra resistência senão a do analista. Aqui ele traz uma coisa polêmica e importante, né? Por isso mesmo, por conta dessa questão desses psicanalistas que ficam explicando por que a criança é muda, ao invés de operar algo clínico ali para fazer ela falar, ele vai dizer, por isso mesmo, me ocorre de dizer, então, que não existe na análise outra resistência senão a do analista. Polêmica por quê? Porque a gente poderia, aqui nos escritos, aparece em mais de um momento assim, de que não há outra resistência senão a do analista. Em outro momento, nos escritos, ele vai dizer a resistência sempre é do analista. Então, não há outra senão a do analista, e a resistência sempre é do analista, fica uma coisa assim, olha, a resistência está nas nossas mãos. Se a gente resiste, o paciente vai resistir, a análise não vai andar. Se a gente não resiste, a gente é o analista, né? Se a gente não resiste, aí tem possibilidades do caso andar. Pois bem, eu acho que a resistência, o paciente resistir é o esperado, como eu falei antes. O analista resistir não é o esperado, mas acontece. E uma vez que acontece, é importante o analista trabalhar com essa resistência, né? Porque é ele que está né, produzindo entraves. Mas eu me preocupo um pouco com essa afirmação de Lacan, que não há outra resistência senão a do analista, que, digamos, a conta toda fica nas costas do analista. Ou seja, não fica nenhuma parcela de resistência para o analisante. Então, quer dizer, de todos os casos que conduzo, todas as resistências do paciente, todas elas é porque eu estou resistindo. Quer dizer, é sempre uma resistência minha. Que devo me perguntar da minha posição de analista e fazer avançar, sim, mas dizer que o analista sempre tem que dar conta das suas resistências, aí me parece até que não seria pensar num analista, mas num super-herói, alguém que daria conta de vencer todas as resistências. E eu acho que não é bem assim, né? Me parece que em alguns momentos o analista vence a resistência, mas esbarra com a do analisante. Esse que vive aquele conflito, aquele sintoma, esse que está mergulhado naquele conteúdo inconsciente ali, e que para ele é muito difícil sair daquilo. Então, tem as resistências dele. Então, minha segunda discordância em relação a Lacan, tá ok? A primeira foi aquela do análise que termina, né? E a segunda é essa, que não há outra resistência senão do analista.
Bom, e ele vai dizer que fora disso, só existe o pitiapismo, isso, que eu até não conhecia esse termo. É uma patologia que pode ser engendrada ou suprimida por meio da sugestão ou persuasão. Era muito o que fazia o próprio Charcot, né, e o Brian também, que era através da hipnose, por exemplo, você hipnotizava a paciente e engendrava um sintoma nela, né, ou retirava, né. Naquele famoso filme lá do Freud, Além da Alma, que todos vocês conhecem, né, ilustra ali uma cena do Charcot, que o Charcot fazia isso, né, tirava o sintoma, hipnotizava 2 pacientes, tirava o sintoma de um, colocava no outro, do outro colocava no um, né? Trocava sintomas e tal, então era possível engendrar e retirar sintomas, né? Mas quando acabava a hipnose, os pacientes retornavam aos seus sintomas originais, né? Então, se a histérica ela tinha uma paralisia de membros inferiores, ela retornava com esse sintoma que era o dela, digamos assim, né? Então, esse fenômeno é chamado de pitiatismo, né? Ou seja, um efeito de sugestão. E aqui Lacan está preocupado com isso também, dizendo, olha, a psicanálise não pode ser um efeito de sugestão, né? Não podemos ficar aí nessa explicação do porquê a criança não fala, não podemos querer ser esse médico aí, o personagem da mulher que tem a última palavra sobre tudo e fica dando importância a coisas periféricas, né? Então ele está chamando a atenção aí para o analista vencer as suas resistências para poder avançar, né? Eu concordo com o Lacan nesse ponto. A função do analista é vencer as suas resistências. Fazendo isso, é uma forma de avançar. E Freud, no capítulo 4, então, da Psicologia das Massas, fala dos esforços de sugestão que ele mesmo foi testemunha em Brigham, né, em 1899, né? E ele diz até de uma frase que ele ouviu assim, até de uma irritação do médico na época, né? Isso em 1899, né? Antes da criação da psicanálise, né? Uma certa irritação do médico, né? Dizendo para o paciente, mas o que você está fazendo? Você contra-sugestiona, né? Ou seja, o médico dava uma sugestão e o paciente, né, contra-sugestionava. Sim, esqueci de mencionar, mas eu acredito que seja claro para todos que por que eu falei da hipnose antes do Charcot, né? Porque justamente a hipnose é um método sugestivo, né? Aquela coisa de olhe para a ponta desse lápis, você está sentindo seus olhos pesados, né? Ou seja, toda essa condução é uma condução sugestiva, né? Vai sugestionando o paciente. E esse paciente tem que ser sugestionável para entrar em hipnose. Então, o que o Freud relata, e Lacan traz aqui, é que ele foi testemunha de esforços de fazer com que o paciente ficasse sugestionável, né? E o paciente fazendo um movimento contrário, ele contra-sugestionável, né? E a revolta de Freud com isso, né? Por isso mesmo, Freud abandona a hipnose, abandona os métodos sugestivos, né? Isso faz lembrar de um dizer, né? Lacan lembra de um dizer na página 379, que ele diz assim, Cristóvão carrega Cristo. Cristo carregava o mundo inteiro. Diga-me então, onde é que Cristóvão podia firmar os pés? Cristóvão carregava Cristo. Cristo carregava o mundo inteiro. Então, onde é que Cristóvão poderia, né, firmar os seus pés? Né? Então, mais ou menos isso que se passava também na época, né? Ou seja, uma irritação ali para que o paciente não fizesse essa contra-sugestão, ou seja, o paciente não poderia se opor ao método ali, né?
E aí ele diz que, bom, na psicanálise nós temos que fornecer uma fórmula da sugestão à prova dos critérios da experiência, né? Ou seja, não se trata na psicanálise da sugestão, mas justamente quando a associação livre liberta o paciente, o analisante, para justamente falar desde a sua perspectiva, desde do lugar que ele se encontra, né? Não é falar a partir de uma sugestão, mas é falar desde a posição que ele se encontra, né? E a via de esclarecer a resistência, retomando o tema da resistência, é pela ponta da transferência. Numa citação a Manuni, se não me engano, ele vai dizer que a via de esclarecer a resistência é pela ponta da transferência, né? A elaboração do sonho lhe interessa na medida em que se realiza no próprio relato do sonho. O sonho só tem valor como vetor da fala, né? Então, isso aqui também é um ponto bem interessante, né? Ou seja, os psicanalistas não interpretam sonhos, né? A gente não é um interpretador de sonhos como se fosse um oráculo moderno, né? O analista interpreta o relato do sonho. O analista interpreta o que o analisante diz do sonho, né? Por isso que ele vai dizer aqui, a elaboração do sonho só interessa ao analista na medida em que se realiza no próprio relato. Por isso que se no relato do sonho o paciente esquecer um fragmento ou colocar um fragmento que não estava, isso não é problema, ele está na associação livre. Esse relato do sonho entra na associação livre. Então, se ele esquece um ponto ou acrescenta outros ali, ou associa com outras coisas, isso não é problema. Tudo isso é material de análise. O sonho só tem valor como vetor da fala. Ou seja, o valor mesmo está na fala, né? Esse é o ponto. O valor mesmo está na fala. Senão a gente diria, bom, olha, você sonha aí, então tu tem que dormir com um caderninho do lado, um bloquinho de anotação, e quando acordar, no momento que acordar, anotar o sonho, ou gravar com o celular, né? Coloca o celular ali, grava o sonho. Depois daí, quem sabe, dá até para enviar a gravação por WhatsApp para o analista. Ó, já vai analisando aí. Vou me atrasar para a sessão, enquanto isso você vai escutando o meu áudio aí sobre o sonho, né? Ou seja, não, a gente não analisa o sonho, né? Senão também a gente poderia, sei lá, colocar eletrodos e tal para captar esse sonho, imagens, cores, movimento, sons. Não, não se trata disso, né? A gente não analisa assim o que é o sonho ali, a gente analisa o que o sujeito diz sobre aquilo e as associações que ele vai fazendo ali, né? Embora que muitos analisantes, perdão, querem, muitos analisantes tomam uma posição um pouco assim, né, de contar o sonho, né, não pode, não, isso aqui não faz parte do sonho, é outra coisa, tá? Tudo bem, né, se o sujeito quer separar bem separadinho o que é o sonho e o que não é, mas a nossa escuta, ela procede de igual forma, digamos assim, né? Esse relato, então, tem uma ponta transferencial, se direciona ao analista, naquele sentido que a gente estava dizendo antes, né? De que o analista, o relato é algo que se direciona ao analista, né? O relato como uma coisa que é um falar de si, do seu sonho, então, que seja, e isso vai na direção do analista, né? E aí ele vai fazer na 380, estamos nos aproximando do final aqui, ele vai dizer, então, de uma referência a Freud
naquele esquecimento de Freud, que está na Psicopatologia da Vida Cotidiana, e abre o texto da psicopatologia, que é o momento que o Freud esquece o nome Signorelli, né? O Freud está viajando de trem, conversando com um italiano culto ali, e o Freud quer fazer referência aos afrescos da Catedral de Orvieto, e ele quer lembrar o nome do pintor, e ele escapa o nome do pintor. Ele lembra de outros nomes, Botticelli, Boltraffio, mas não consegue lembrar do nome do Signorelli, que é o pintor que pintou, então, esses afrescos da Catedral de Orvieto. Então, vem outros nomes que ele sabe que não é aqueles pintores, mas também não consegue lembrar o que é. E aí o Lacan vai chamar a atenção aqui de como que o Freud acaba recuperando isso quando acaba a conversa. Quer dizer, enquanto ele está na conversa ali com o sujeito no trem, ele não consegue lembrar. Depois, quando eles se separam, né, que acaba a conversa, é que ele vem à mente a lembrança, né? Então, isso é uma coisa também interessante, né? Porque na vida cotidiana parece ser justamente isso. Quando a gente esquece de algo, enquanto a gente está com o nosso interlocutor, a gente não lembra. A gente faz esforço para lembrar e não lembra. A gente vai lembrar depois, quando o interlocutor for embora, quando, né? Então, quer dizer, é depois que a gente lembra. Então, o Lacan chama atenção para o aspecto transferencial, né? Imagina isso numa análise, né? Eu tenho uma coisa aqui para dizer para esse paciente e agora esqueci, né? Então, quer dizer, depois que a sessão acaba, aí que o analista vai lembrar, né? Então, quer dizer, a transferência é a realidade do inconsciente posta em ato na análise. Então, quer dizer, a transferência é justamente o que permite que essas lembranças e esses esquecimentos aconteçam ali, né? E devem ser tratados ali, né? Devem ser tratados nessa dimensão daquilo que se passa ali, né? E não num depois, né? Não tenho como, assim como o paciente mandou o áudio no WhatsApp, eu também mandar por WhatsApp a interpretação que faltava, que eu havia esquecido durante a sessão, né? Um complemento da sessão vai por áudio, né? Não tem isso, né? Ou seja, a coisa acontece ali, nesse aqui e agora ali da sessão, né? Dessa dimensão da presença extremamente importante. Ainda que essa presença pode ser virtualizada, como a nossa agora aqui, né? Mas é uma presença, né? Eu sei que vocês estão aí, né? Que estão me escutando e tal, que, né, estão me acompanhando aí. Então, até mesmo quando às vezes as pessoas perguntam, mas não te incomoda os vídeos desligados e tal? Eu não me incomoda. É claro que quando está o vídeo aberto parece que tem uma interação maior. Mas se o vídeo está desligado, é meio que assim, é uma aposta de que o outro está ali, né? Não é uma coisa assim de que não tem ninguém ali, né? Tem uma aposta. Assim como o analisante, quando fala no divã, ele aposta que o analista, que está na poltrona atrás dele, não está dormindo. Ele aposta que o analista tá ali, tem uma presença ali, né? Pode estar quieto, mas está ali, né? Senão também o analisante teria que ficar virando para ver se o analista está ali mesmo, se não dormiu, se não desapareceu, né? Ou como reage às coisas que ele diz, né? Bom, e aí na 380, então, ele resgata, né, de que modo podemos falar do recalque, né? Podemos dizer pelas sobredeterminações do fenômeno. Isso tudo para chegar, então, à fórmula de que o inconsciente é o discurso do outro. Aqui, novamente, isso que ele vai colocar em vários momentos dos escritos, né? Dos escritos de todos os textos, em vários momentos aparece nos escritos. O inconsciente é o discurso do outro. O homem que, no ato da fala, reporta com seu semelhante o pão da verdade, partilha a mentira. Então, quer dizer, no ato de repartir com o semelhante o pão da verdade, partilha a mentira. Sim, porque verdade e mentira aí estão juntas, né?
E aí ele vai trazer uma referência a morte como algo que de uma negação do discurso, para depois, né, trazer uma relação também com a tessera, né, que é o símbolo, né, que surge com o não ser, né, esse não ser que está presente também na morte, a morte como um não ser, né. E daí depois ele finaliza, então, dizendo que ele pediu ao Jean Hippolyte para comentar o texto da denegação, né, da Verneinung, texto de 1925 de Freud, e diz que o Jean Hippolyte conseguiria alcançar melhor os avanços desse texto, melhor do que ele, e aí ele passa a palavra para o Jean Hippolyte, mas isso é conteúdo para o nosso próximo seminário, não para hoje. Então, ele passou a palavra para o Jean Hippolyte, e eu passo a palavra para nossa colega Andréa Alvarenga, que é adjunto na Maiêutica, psicanalista, a quem eu agradeço ter aceito esse convite, né? Então, passo a palavra para ela e depois dela aí a gente abre para todos. Obrigado por enquanto. Obrigada, Maurício. Boa noite a todos. Não é nada fácil esse momento, né? Depois de tanta fluidez no pensamento, uma fala tão acessível, passar a palavra, né? Vem com um peso enorme, mas vamos lá. E pensando justamente nesse desafio desse momento, né? Porque para mim os textos são absolutamente obscuros. Então, são dois momentos. O momento que eu me encontrava fazendo a primeira leitura desses escritos, né? E com muita dificuldade em tentar escutar aquilo que estava sendo transmitido ali. E agora, um outro momento, escutando o Maurício, onde parece que tudo vai ficando tão claro, né? Então, eu vou iniciar retomando também uma fala de Foucault que você, Maurício, nos trouxe no último seminário, né? Que isso me parece que me trouxe um certo acolhimento, essa fala de Foucault. Que ele diz assim: penso que o hermetismo de Lacan é devido ao fato dele querer que a leitura de seus textos não fosse simplesmente uma tomada de consciência de suas ideias. Ele queria que o leitor se descobrisse ele próprio como sujeito de desejo, através dessa leitura. Lacan queria que a obscuridade de seus escritos fosse a própria complexidade do sujeito e que o trabalho necessário para compreendê-lo fosse um trabalho a ser realizado sobre si mesmo. Isso me acolheu, né? Porque e me tirou um peso, porque aquilo que eu vou poder compartilhar com vocês da minha escuta falar do meu tempo, né? E não pode ser diferente. Então, me tirou um certo peso. Então, vamos lá. Ali no primeiro texto foi o que eu achei assim, mais difícil. O segundo me parece que se tornou mais acessível, mas o primeiro, ali de um desígnio, eu vou tentar, ali na página 369, aonde diz: tudo deve ser redito numa outra face, uma nova operação. Eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu escutei disso, né, em poucas linhas ali que eu escrevi. E depois eu vou formular uma questão, né, para vocês, e principalmente para você, Maurício. O grande outro maciço, absoluto, mantém-se constante na repetição. É no momento em que a resistência se presentifica, por exemplo, onde a fala se demite, e a angústia surge nesse vazio marcado pelo silêncio, que se apresentará a oportunidade do analista exercer sua função. A partir desta articulação iante,
escutada pelo analista, será possível uma nova borda, um novo contorno, fazendo com que a repetição, aos poucos, fique tão desfocada a ponto de não mais se manifestar, levando a termo. Foi isso que eu pude escutar, né? Disso que eu li. E eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais a respeito dessa articulação iante, que me parece que é um momento onde, se o analista escuta, seria essa nova operação, né? Que a partir dessa articulação iante, ele poderá fazer novas bordas, novos contornos, né? Esse analisante ele iria se apropriando de novas leituras, né? Diferentes daquelas que ele faz de uma forma muito rígida, né? Que se presentifica na repetição. Né? Foi isso que eu escutei. E com relação ao outro texto, ali na página 381, quando ele diz assim: assim é que o eixo dos polos em que se orientava um primeiro campo da fala, cuja imagem primordial é o material da têssera, onde encontramos a etimologia do símbolo, é aqui atravessado por uma dimensão secundária não recalcada, mas necessariamente um engodo. Eu entendo porque necessariamente um engodo, porque a verdade é o recalcado, né? Ora, é dela que surge com o não ser a definição da realidade. Gostaria de escutar um pouquinho mais. Teriam tantas outras questões, mas também gostaria de escutar os colegas, né, com as suas. É isso. Obrigada. Alô? Alô, sim. Bom, sim, a primeira questão, né, acho que você produziu algo bem importante, aí fui acompanhando o que você escreveu, achei bem interessante essa construção, né, em que talvez me fez pensar no tipo assim, no efeito da análise, né? O que é o efeito de uma análise, né? Essa questão de, bom, de parar com as repetições, de fazer com que as repetições, ao menos essas repetições, né, sintomáticas, essas repetições ligadas ao fantasma, que isso cesse, sim, mas ao mesmo tempo tem um efeito um pouco indizível da análise. Essa coisa dele dizer, retomando a citação do Foucault, que ele não escrevia para ser lido assim, né? Não é, vamos entender Lacan, mas sim que essa complexidade é a complexidade do sujeito. Me fez pensar isso que ele traz aqui no texto também, que não é o retorno a Freud não é um retorno às fontes, é uma referência à topologia do sujeito. Ou seja, então esse retorno a Freud ele tem que ser complexo, porque ele tem que ser, não, ele é complexo, porque essa topologia do sujeito é complexa. Então, os escritos de Lacan são complexos, porque eles não são para ser lidos e entendidos. Eles são para dizer de uma complexidade do sujeito. Então, uma análise não é para, digamos, dar sentidos, ressignificações, termo que as psicoterapias adoram, né? Ressignificações
Não é para isso uma análise. Uma análise é justamente para deixar o leitor como diante do texto dos escritos, meio siderado, meio assim, do que trata isso? O efeito da análise parece que é também algo, não é para ser explicado. Afinal, do que trata isso? Tipo, eu não sei, o importante é o efeito disso. Então, a análise, ela se faz pelos efeitos, ela não se faz por umas explicações, né? Principalmente na escola de Miller, eles têm muitos testemunhos, né? Os testemunhos de fim de análise e tal. Mesmo entre os lacanianos, aí tem os testemunhos do passe e tal. Fica às vezes uma coisa assim, testemunhar o quê? Né? Dizer o quê? Né? Seu efeito da análise seria justamente esse de um certo não é de formular assim uma historinha que vou contar sobre mim mesmo. É um efeito de dissipação, né? Se dissipa um sintoma, se dissipa o inconsciente, quer dizer, não tem mais nada a dizer, né? Então, isso que você formulou me fez conduzir, eu escutei um pouco isso, assim, né? De que seria aí um outro desígnio, não esse da explicação, né? Para usar o título do texto aí, né? De um desígnio, né? E na segunda questão, né, quando você diz que a verdade é aquilo que está recalcada no inconsciente, né? Sim, a verdade, lá no seminário 17, né? Acabei de dizer que a verdade só pode ser meia dita, né? Nunca é dita por inteiro, sempre pela metade, né? Então, nesse sentido, assim como o inconsciente só pode ser meio dito, né? Nunca se pode dizer tudo do inconsciente, nunca se pode essa coisa de decifrar o inconsciente, né? Isso não existe, né? Assim como talvez não existe Lacan elucidado, Lacan decifrado, né? Esses títulos que às vezes a gente encontra por aí, né? Mas eu acho que justamente a tessera, isso que ele coloca do símbolo, né? A tessera também é um tecido, né? Algo que vai se construindo, né? Tipo como uma amarração. Então, quer dizer, se um efeito da análise é justamente desfazer essa tessera, né? Você não seria também um pouco esse efeito de uma de uma quebra mesmo de sentidos, né? Talvez até uma quebra desses símbolos aí, né? Que justamente não é que o sujeito vai viver sem símbolos, acho que não se trata disso, mas de uma outra articulação com isso, que não é também aquelas ressignificações, não é isso, né? Mas de um efeito de uma outra articulação nesse ponto. Muito bem, gente. É isso, então, por hoje. Eu não estou lendo aqui os comentários que estão agradecendo, né? Mas a Sônia, outras pessoas também aqui agora já passou, Andréia, enfim, agradeceram, né? Pelo seminário. Eu também agradeço a todos vocês pela escuta, pela participação. E agradeço em especial a Andréia Alvarenga, que, né, topou aí estar discutindo também esse seminário. E no próximo, então, a gente vai pegar, na continuidade, a resposta ao comentário do Jean Hippolyte. Aqui nos escritos, lá no apêndice 1, tem o comentário do Jean Hippolyte. Então, eu já indico de antemão, leiam o comentário do Jean Hippolyte
e daí a gente vai ler a resposta a esse comentário. Então, me parece interessante ir lá no apêndice, que é na página 893, ler o comentário e depois a gente lê a resposta a este comentário. Bom, então é isso, gente. Obrigado, né, pela participação aí e até a próxima.